E aí, pessoal, como que vocês estão? Bem-vindo a mais um Papo Reto com Deus. Estamos num cenário novo. Me mudaram de quarto e agora eu estou num quarto novo. Estamos sem microfone porque está emprestado, mas tinha muito tempo que eu não vim aqui me comunicar com vocês e eu estava sentindo falta disso, né? Porque é algo que eu gosto de fazer, né? Me comunicar. Eu vou falar pra vocês que é estranho isso, porque eu não cresci com esse costume de se comunicar, de falar. E o engraçado é que, pessoalmente, ou se pôr eu de frente pra mais gente ou com o microfone na mão, não dou conta, velho. Não consigo conversar aqui assim de boa. Igual eu falo aqui, assim, na câmera, de frente a uma câmera, né? E isso é muito doido de pensar nisso, né? Mas acho que é aí que a gente vê a graça de Deus também, né? Porque é onde eu sei que eu não consigo fazer por mim, mas porque Deus, né? Porque Deus me dá graça, porque Deus me ajuda e me auxilia nisso, né? Então isso é legal de se ver que em um lugar que eu não tenho costume de fazer, que eu não imaginava fazer, é onde eu sei que eu vou depender mais de Deus e vou ver mais a presença de Deus ainda para poder fazer. Legal, velho. Muito bom, muito bom, muito bom. E esse é nosso Deus, né? E hoje realmente eu quero trazer essa conversa mesmo. Esses dias para trás eu estava lendo em Isaías 53, onde fala do nosso queridíssimo Salvador, Mano JC Jesus Cristo. E eu me deparo com Isaías 53:2. Vou ler aqui rapidão. Porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. E eu já li isso milhares, milhares, mentira. Acho milhares não deu não, mas eu já vi centenas de vezes, eu tenho certeza. E eu não tinha parado para analisar, né? E o Senhor me levou a parar nesse versículo por algum tempo. E eu tava lendo isso e pensando, né? E trazendo essa reflexão. E que áreas da minha vida eu ainda olho para o Senhor e não vejo nenhuma formosura, não vejo nenhuma beleza e o rejeito. Porque é muito fácil a gente pegar as coisas boas e rejeitar as ruins, né? É muito fácil a gente moldar a Deus a nossa imagem e semelhança, não vice-versa, nem a gente não se moldar a imagem e semelhança do nosso Deus, né? Mas a gente querer fazer o Deus do nosso jeito, né? As coisas que a gente acha que é bom. E isso me levou muito a refletir sobre isso. Que áreas ainda da minha vida eu ainda rejeito, sim, olho para ele e rejeito para ele. Esse final de semana eu estava fazendo um seminário, né, sobre educação cristã e sexualidade para crianças. Eu acho que eu inverti o nome, mas era nesse tema. E e lá eu tive essa visão ampliada sobre a sexualidade, que não é somente um ato sexual, mas que vai muito além disso. E, e lá basicamente resume a sexualidade assim: como você se relaciona com você, como você se relaciona com Deus e com as pessoas. A gente, quando Deus nos criou, ele criou a gente com uma estrutura. E essa estrutura ela foi corrompida, tomou uma direção errada por causa do pecado. Então, basicamente, a gente vai viver ou refletir ou até nosso relacionamento com Deus e com as pessoas através do que a gente acha que é o relacionamento, do que a gente acha que é a vida, né? Então, se eu fui uma pessoa que não recebeu amor, futuramente, ou com Deus mesmo, ou você vai ser mais difícil de eu entender o amor, de eu perceber o amor na minha vida. Porque eu não recebi isso na minha infância. Então, eu acho que quando a gente faz essa pergunta é que áreas ainda eu rejeito ao Senhor? Eu lembro que quando eu voltei para o reino de Deus, né, voltei para a presença do Senhor, quando eu fiquei 10 anos desviado, eu criei minhas crenças, criei meu modo de viver, meu modo de pensar. E quando eu cheguei, eu fui muito confrontado com isso e muitas das vezes eu rejeitei o Senhor. Porque da vida que eu vim, da vida envolvida com criminalidade, envolvida com coisas mais pra frente, né? Um modo melhor de se dizer. Então, pra mim, era tipo assim, confiar era a mesma coisa que você entregar uma faca na mão de alguém pra te apunhalar pelas costas.
Amar era te deixar fraco. É, chorar, então, nem se fala, né? Um homem chorar, não existe isso, né? Então, confiar também, de jeito nenhum, confiar em ninguém. Então, quando a gente olha para a palavra, quando a gente olha para Cristo, ele fala o contrário. Só que como eu vivi de uma forma, eu não, basicamente eu não queria aceitar isso, né? E foi aonde que o Senhor começou a trabalhar em mim, né? Em ser vulnerável, a confiar nas pessoas, a amar o próximo. É uma coisa que Deus faz até hoje na minha vida. Me ensina esse caminho, né? Porque dentre todos escolho o amor, né? E era a coisa que eu mais corria, era do amor, né? Que pra mim era uma forma de me deixar fraco, de, sei lá, mano, vulnerável mesmo, de alguém poder usar isso contra mim, né? Só que Deus não ensina isso. Então, então quando eu olhava pra Deus nessa área, pra Jesus, eu rejeitava, porque eu sei que como é amar, eu sei o que, que eu devo fazer, eu sei o que, que eu devo sentir. Mas não, eu não sei. Porque eu fui corrompido pelo pecado. Então eu aprendi totalmente de uma forma errada, que não é a forma que a palavra nos ensina, né? Que é amar, que é confiar, que é esperar, que é preservar, que é cuidar. Eu aprendi totalmente o contrário. E pra mim tava tudo bem, mas não tava. E essa semana também, outra coisa que coincidiu muito, que essa semana a gente está tendo aula sobre Paulo. O Paulo ele traz isso sobre a lei, né? Que a lei é essa que nos aponta as nossas falhas, onde a gente tá sujo, né? Que a gente mesmo não consegue enxergar. Mas quando a gente olha para a lei, a gente é confrontado pela lei, a gente percebe onde a gente está errando, né? E se incomoda. E hoje ele fez uma dinâmica que é essa, né? Ele me sujou com tinta na cara. Perguntou, você tá vendo alguma coisa? Eu não. Mas todo mundo olhava pra mim e via. Mas eu não conseguia enxergar. E ele usou a lei como se fosse o espelho. E quando eu olho pro espelho, eu vi que a minha cara tava suja. Isso começou a me incomodar. E a lei é isso. E o Senhor, eu falo a lei, Senhor, ele é esse. E quando a gente encontra com ele, põe os olhos nele, ele nos confronta e aponta. E nos mostra aonde estamos errando, onde precisamos consertar nossas vidas, né? E isso me pegou muito, porque não tem como eu olhar para Cristo e não me sujeitar a Ele. Não tem como eu olhar para Cristo verdadeiramente e continuar o mesmo. Porque quando eu aproximo dele, a luz dele me clareia, né? E, e quando a gente tá com a blusa branca, né? E vai pro escuro, tá num lugar escuro com a blusa branca, passa despercebido, né? Mas se a gente tiver com uma blusa branca e chega num lugar claro, todo mundo vai ver que essa blusa tá suja. E é basicamente isso a vida com Deus. Quando você sabe o que é certo, o que é bom, quando você sabe os mandamentos do Senhor, o que ele instrui, e você não tá seguindo aquilo, você sabe que você tá sujo. Você sabe que você tá incomodado. Você não consegue ficar bem porque você sabe que está sujo. E essa palavra de Isaías 53:2, quando ele fala isso, quando olhamos para ele, mas não via nenhuma beleza que nos agradasse, eu penso muito nisso, né? Quantas das coisas que a gente faz, quanta sujeira que a gente deixa, e em vez de correr para Cristo, ou de aceitá-lo, de nos purificarmos, de nos lavarmos, a gente prefere rejeitá-lo, né? E deixar as pequenas sujeiras, né? A gente vê beleza na sujeira, mas não em Cristo. Muitas das vezes, né? Em áreas da nossa vida, né? Sentimental, financeira, isso envolve tanta coisa. E isso foi essa a reflexão que o Senhor me trouxe, né? Diante disso tudo e quão grandioso é Deus, né? E sempre quando ele traz essas reflexões, eu creio que sempre tem algo para eu me arrepender, para eu corrigir meus maus caminhos, né? Igual eu falei, por muito tempo eu quis as minhas ideias, quis os meus pensamentos, meu modo de viver e não de Cristo, né?
E, e ainda eu cometo esse erro, né? De muitas das vezes ainda assim me fechar com as pessoas, né? De ser aquele cara rancoroso que não quer confiar, que não quer realmente isso. Acho que confiar na pessoa mesmo e vive de maneira superficial, né? E o Senhor me chama para viver de vida de uma maneira inteira, né? Íntegra, inteira com as pessoas. E nossa, e é tantas áreas que a gente pode trazer essa mensagem para nossa vida, né? E algo que sempre me confronta muito é se a gente está vivendo a palavra, né? Se a gente não aplica ela nas nossas vidas, né? Ou a gente só lê e deixa passar. Então, Deus me confrontou muito com essa palavra. E essa é uma pergunta que eu estendo a vocês, né? De vocês lerem, meditarem, Isaías 53:2, se há alguma área da sua vida que você olha para o Senhor e fala assim, não, Senhor, aqui você não vi beleza nenhuma. Aqui, aqui pode deixar que eu cuido. Então, realmente é esse convite mesmo de olhar para si e, e analisar como você anda, né? Quais são as áreas da sua vida que realmente o Senhor chegou e só a beleza, né? E a gente aceite ele, né? Que a gente aceite todas as partes do Senhor, né? E essa que é difícil, essa que nos confronta, né? Que a gente seja esses que vê beleza em Deus, né? Em todo instante, né? Em todo tempo. E, turma, acho que hoje é uma coisa mais informal, um pensamentinho bem curto. E é isso. Espero que Deus abençoe sua vida grandemente. Espero que Deus continue falando com você dia após dia. Que Deus continue corrigindo a sua vida, te mostrando aonde pode melhorar, onde Ele tem ainda coisas para fazer na sua vida, porque tem uma palavra que sempre me acompanha que se Deus está apontando, que se Deus está nos corrigindo, é porque Ele nos ama, porque Ele corrige o filho que ama. Então sinta-se privilegiado se Deus vem te corrigindo, se Deus vem puxando a sua orelha, se Ele vem te chamando sempre, porque Ele te ama e Ele faz isso para cuidar de você, para que você não se distancie dele. E por experiência própria de 10 anos, não tem vida longe do Senhor. Não existe vida longe do Senhor. E então que você simplesmente obedeça e deixe o Senhor fazer. Também não se preocupe com o tempo. O Senhor tem um tempo certo para todas as coisas e a gente vive nesse mundo apressado, então muitas das vezes a gente vai cobrar, né? Assim, Senhor, mas não está acontecendo nada, eu estou mudando e não está acontecendo nada, as coisas dão errado e não está acontecendo nada, as coisas dão certo e não está acontecendo nada. A vida com Deus não é um miojo, amigo. Não vai ser 3 minutos, mas talvez 3 anos, 3 décadas. A vida com Deus é mais devagar no tempo dele, né? Devagar que eu falo no nosso tempo, né? A gente quer tudo rápido. Hoje em dia a gente compra iFood com preguiça de fazer almoço. A gente tá com preguiça de comprar um iFood que vai demorar 10 minutos, faz um miojo de 3. Ou compra comida congelada. Então, essa própria cultura que a gente vive hoje em dia nos leva a isso, né? Querer as coisas tão constantes, tão rápida. Mas eu falo com você, tenha calma, confie no Senhor e Ele fará. Ele já tem feito, tenho certeza. E não preocupe com o tempo. Não preocupe. Deus está fazendo o tempo perfeito, no tempo certo para você, meu amigo. E minha amiga. Então é isso, turma. Que Deus abençoe a vida de cada um e se edificou sua vida, amém. E outra, o amém, além disso, se edificou sua vida também, compartilha com o próximo para ouvir. E para que também a gente alcance mais vidas, né? Através desses vídeos, desses áudios, esses podcasts. Que Deus abençoe a vida de cada um. Tamo junto demais da conta. E com Deus. E esse foi mais um Papo Reto com Deus. Tamo junto, turma.